Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Sejam bem-vindos, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito especial, muito importante, necessário para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de compartilhar com você algo que está no meu coração. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Então nós estamos no contexto de logo depois que Adão e Eva caíram em tentação, decidiram desobedecer a Deus, obedecendo a Satanás. E por causa disso, passaram a experimentar a dor do pecado, as consequências do pecado, a decepção do pecado, né? E a primeira sensação que eles tiveram foi o distanciamento de Deus. Passaram a ter vergonha de Deus, se sentiram nus e com vergonha de Deus, que antes não acontecia. E a Bíblia diz então que eles providenciaram folhas, né? Pegaram folhas, uma folhagem e costuraram aquilo e fizeram uma roupa para cobrir a sua nudez. E a Bíblia diz que quando Deus foi ao encontro de Adão e Eva, né? E vendo o que eles haviam feito, reprovou o gesto deles, falou para eles o que aconteceria em consequência à desobediência deles, ao pecado deles, passou todas as orientações. E aqui no versículo 21 diz que Deus matou, né, animais e tirou pele dos animais e confeccionou roupas para que Adão e Eva cobrissem a sua nudez. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Adão e nem Eva conseguiram remediar, né, solucionar o problema que eles haviam criado, o problema da sua nudez. Eles fizeram, né, se esconderam, fizeram roupas de folhagens, mas isso não resolveu. Continuaram nus diante de Deus, continuaram reprovados diante de Deus. Então, Deus tomou uma iniciativa capaz e suficiente para resolver o problema deles, causado por eles. Então, ao sacrificar o animal, Deus estava dizendo para Adão e Eva: vocês não têm condições de resolver o problema do pecado de vocês. Só eu tenho condições. Vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam receber das minhas mãos a dádiva da solução para o problema do pecado de vocês. Tudo que vocês fizerem será inútil, não vai solucionar nada. Então, vocês erraram, vocês se afastaram de mim e se vocês quiserem, se vocês esperam resolver esse problema, vocês precisam se voltar para mim. Vocês precisam depender de mim. Vocês precisam confiar em mim. Com aquele gesto de sacrificar o animal, lá na carta aos Hebreus, nós entendemos bem, capítulo 9, versículo 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a roupa de folhagem não serviria, teria que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Deus prometeu, né, a partir daquele momento, que enviaria o seu Filho Jesus para morrer, para derramar o seu sangue numa cruz para a remissão dos pecados da humanidade. Amados, a Bíblia sempre nos ensina que precisamos de Deus para resolver as questões relacionadas ao pecado. A Bíblia toda, de capa a capa, nos ensina isso. É interessante notar que está no alcance dos filhos de Deus
dos salvos, aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus, está no alcance de qualquer um deles dizer não ao pecado. Você pode decidir não pecar. Você pode decidir não cair em tentação, vigiar. A palavra de Deus colocou isso para nós, nos ensina assim, e nós devemos lutar por isso. Entretanto, ainda que esteja no nosso alcance dizer não às tentações e dizer não ao pecado, nós pecamos, porque somos pecadores por natureza. Tá? Não mais como antigamente, mas somos pecadores, estamos sujeitos à queda. Se não vigiarmos, se não nos policiarmos, cairemos em tentação, sim, senhor. Então, se está no alcance dos salvos dizer não ao pecado, a mesma coisa não vale para os perdidos, para aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Essas pessoas pecam naturalmente e o pecado não lhes causa estranheza, não entristece, não aborrece, faz aquilo que está, né? É a sua praia, é a sua praia. E por causa disso, estão perdidos. Por causa disso, ainda estão nus diante do Senhor. Por causa disso, estão procurando remediar o seu problema, à sua maneira, sem solução, sem solução. Então, amados, nós precisamos nos voltar para Deus. É a providência de Deus que vale para mim e para você. Só existe uma solução para os nossos pecados: o perdão de Deus. O perdão de Deus que foi oferecido através de Cristo Jesus. Então, meu irmão ou minha irmã, se você está preso ou aprisionado por algum tipo de pecado, você deve buscar a solução, se arrependendo desse pecado, indo a Jesus, confessando a Ele e recebendo o perdão, porque Ele disse que faria isso. E você que não tem Cristo como Salvador, você que é dominado pelo pecado e o pecado não lhe constrange, eu gostaria que você soubesse: se você continuar nessa vida, você vai continuar nu diante de Deus. Você vai continuar com vergonha de Deus. E naquele último dia, o Senhor Jesus também terá vergonha de você. Não vai poder receber você na presença eterna dele. Então, pense nisso. Reconheça isso. Creia. Creia que Jesus Cristo é o Salvador. Reconheça que você é pecador, que você é pecadora. Confesse a Deus o seu pecado e receba o perdão libertador. O perdão regenerador. O perdão que tira toda a culpa, toda a vergonha, tudo de ruim que está em nós. O perdão de Cristo Jesus. Receba esse perdão. Ele é gratuito. Ele é através da sua fé. Você decide crer e confessar e receber o perdão. Pense nisso. Querido Pai, obrigado porque, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos ama tanto. O Senhor providenciou um meio para que o nosso pecado fosse perdoado em Cristo Jesus. Obrigado por isso. Que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo e nos ajudando a alcançar mais vitórias em relação à questão pecaminosa. Fica conosco, abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.